Olá pessoal, boa noite. Desculpem o atraso. Boa noite, Rosane, Antônio. Sejam bem-vindos para essa quarta live da nossa série Em Busca do Sentido. A gente atrasou um pouquinho, mas conseguimos chegar. Boa noite, Alberto, Genésia, Leonardo, Cíntia, Karen, Bruno. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Varela. Vou colocar o nome da live aqui. Colocado. Boa noite, Ana, Janaína. Sejam bem-vindos. Então a gente está continuando aqui com essa série de lives que a gente chamou de Em Busca do Sentido, que a gente está fazendo no mês de agosto, em comemoração a um ano do nosso perfil aqui. Nós começamos esse perfil em agosto do ano passado e estamos aqui até hoje, graças a Deus, devagarzinho, fazendo o nosso trabalho com a ajuda de vocês. Nós fizemos uma primeira live, que foi o senso de dever e a busca da felicidade. Uma segunda live, que foi a arte da espreita e a luta interior. E uma terceira live, na semana passada, que foi a encenação de si como causa da infelicidade. Todas essas lives estão girando em torno do problema do sentido da existência. Elas são mais ou menos desconectadas uma das outras, mas todas giram em torno dessa questão do problema do sentido da existência. E a de hoje o tema é a idolatria da juventude e a juventude idólatra. Estão dizendo aí a Ana que agora que ela entendeu o tema. Eu não entendi aí como que só agora você entendeu o tema. Mas enfim, faz parte desse tema geral em busca do sentido que a gente tem trabalhado aqui. Tá? O pessoal está chegando devagarzinho e a gente já começa. Seja bem-vindo, Elias, Ricardo, Tecendo Fios de Ouro, Viviane. Sejam bem-vindos. Vamos começar devagarzinho, o pessoal vai chegando aí. Então, olha só. Já é um tema. Por que a gente escolheu esse tema? Já é um assunto bem discutido. Já existem muitos livros e muitos pensadores já escreveram sobre isso. É um tema já bem discutido na sociologia contemporânea. Os filósofos já trataram disso muitas vezes, que é a questão de uma certa juvenização da sociedade. Quer dizer, a nossa sociedade está cada vez mais cultuando a juventude e fazendo da juventude como que o padrão geral de juízo, de avaliação, como que o critério do comportamento humano. Né? O que é uma coisa muito curiosa, porque não é o comum. Tá? A gente conta no dedo os períodos da história onde o culto da juventude, onde a juventude apareceu como aquela fase da vida considerada excelente e normativa em relação às outras. Né? No geral, a gente sabe disso, a fase da idade mais velha, quer dizer, a velhice, sempre foi tomada como uma idade padrão. Né? Os próprios jovens, sempre nas sociedades mais antigas e tradicionais, sempre se inclinaram na direção da velhice, né? Na direção da vida adulta, do amadurecimento, não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista psicológico. Quer dizer, os jovens queriam envelhecer, se espelhavam nos mais velhos, nos mais idosos, se voltavam para eles com respeito, com devoção, para dali tirar como que o critério da sua existência. É para lá que eles iam, de algum modo. E ocorre que, a partir
da segunda metade do século XX, após as guerras, começou a ocorrer na nossa sociedade um fenômeno diferente, que é uma espécie de desprezo por tudo aquilo que é tradicional, uma valorização exacerbada de tudo aquilo que é novo, que do ponto de vista psicológico aparece como um desprezo pelos mais velhos e um culto exagerado da juventude, né? E esse culto, embora ele comece somente da parte dos jovens, ele vai permeando, vai penetrando todas as camadas da sociedade, até chegar ao ponto que nós estamos hoje, onde os próprios velhos, quer dizer, os próprios adultos, os próprios homens maduros, os próprios idosos, buscam se comportar, se vestir, falarem e se exibirem como se fossem jovens. Eu acho que ninguém aqui tem... acho que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Você sai pelas ruas e, num certo sentido tragicômico, você vê as pessoas mais velhas se vestindo como os jovens, né? Falando a linguagem dos jovens, se comportando como jovens e fazendo um esforço artificial terrível para se comportarem como jovens. Ao mesmo tempo que a própria juventude vai se tornando cada vez mais precoce, né? Cada vez mais codificada, mais padronizada, mais vazia. Então nós vivemos num mundo de jovens, onde inclusive homens de 40, 50 e 60 anos são considerados ou se consideram jovens, ou veem na juventude o padrão mesmo da sua existência. Então isso é um fenômeno geral que ocorre na nossa sociedade e que interfere diretamente na busca do sentido da nossa existência. Porque, claramente, evidentemente, na medida em que esse tipo de coisa ocorre, nós vamos... O lugar para onde o homem olha ao buscar o sentido da sua existência vai ser deslocado. Quer dizer, é o ponto, é o caminho, é o destino onde o homem coloca o sentido da sua vida que começa a ser deslocado com toda essa mudança de panorama social pelo qual a juventude passa a ser o critério, o padrão comportamental da sociedade. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso no intuito de ajudar a vocês e a nós mesmos a encontrarem um posicionamento de consciência um pouco mais saudável, mais de acordo com a natureza humana, porque esse é um processo antinatural. Se a gente analisar corretamente a natureza, e a gente vai tentar fazer isso aqui, a gente pode perceber que não foi assim que as coisas, que a natureza quis. Deus não queria que as coisas fossem assim, e Ele dá sinais muito claros de que as coisas não deveriam ser assim. Vocês vejam, por exemplo, eu citei aqui na postagem no feed mais cedo um pouco a questão da fonte da juventude. A gente já pode começar por aqui. Todos vocês já ouviram a história tradicional, ou as histórias tradicionais, da existência de uma fonte da juventude. Quer dizer, existe uma fonte, um lugar de onde jorra uma água, que se você beber dessa água, você não envelhece mais. Você como que ou nasce de novo, ou volta a ser criança para se desenvolver de novo, ou você estanca naquela fase mais perfeita da vida humana, que é justamente a juventude, do ponto de vista físico. De fato, do ponto de vista físico, a fase mais perfeita da vida humana é a juventude, porque na juventude o seu corpo, sobretudo, atinge o momento de maior brilho. O corpo do jovem, sobretudo, ele é brilhoso, ele é maduro, ele é firme, ele é forte. Tudo ali espelha e manifesta uma frutificação, manifesta um florescimento da vida. Então a juventude, ela é, do ponto de vista do corpo, como que o ponto máximo de um ciclo que está se desenvolvendo. A gente nasce com um corpo frágil, quase não temos domínio sobre esse corpo, e esse corpo não pode muita coisa, ele está se desenvolvendo, então ele ainda não é perfeito, até que a gente chega num ponto, que é justamente a juventude, onde esse corpo parece que atinge o seu ápice. Então ele parece que atingiu a sua perfeição, adquirindo a força necessária para viver, adquirindo a beleza necessária para poder viver, a elasticidade necessária para viver, e a partir daí ele começa a decair de novo e a gente começa a envelhecer. Então, se nós imaginarmos o ciclo da existência individual como um ciclo, como uma circunferência,
nós vamos perceber que a primeira metade dessa circunferência representa o corpo que ainda não está pronto. Ele está em vias de ficar pronto, ele está caminhando na direção da perfeição. E a segunda metade dessa circunferência representa o corpo que, já tendo atingido o seu ápice, agora ele começa a se degenerar. De modo que a juventude se encontra no ponto superior dessa circunferência. Então, tudo isso para dizer que a juventude, ela aparece do ponto de vista do corpo como um momento de perfeição do ser humano. Ele aparece do ponto de vista do corpo como um momento de perfeição. O jovem, ele é o fruto maduro. Pensem vocês num fruto. Esse fruto, quando é verde, ele ainda não está bom para ser colhido, mas ele vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Chega um momento em que ele atinge o ponto máximo. A partir desse ponto máximo, o que começa a acontecer com ele? Ele começa a envelhecer, apodrecer, apodrecer, até ele morrer. A juventude é justamente esse ponto máximo. Então, existe a expressão a flor da vida, a flor da idade, né? Representa a juventude. Essa história, essa lenda ou esse mito tradicional da fonte da juventude se baseia nesse aspecto. Quer dizer, nós envelhecemos, o nosso corpo fica velho e chega um certo momento em que a gente não pode mais desfrutar da vida. E conta-se que existe uma fonte da qual você bebe, e bebendo dessa fonte, o seu corpo retroage e retorna à flor da idade na qual você estava, pela qual você já passou, e como que congela ali. Você não envelhece mais. Você fica como que estancado numa juventude. O que esse mito revela? Obviamente, como todo mito, como todo conto de fada, como toda história mítica, ele indica algo para além do sentido literal dele. Então, o que esse mito quer nos dizer, no fundo, não tem exatamente a ver com o rejuvenescimento do corpo e com o congelamento do corpo na juventude. Ele quer dizer algo além disso. E como é que a gente pode chegar a esse algo? O que é isso do que esse mito está falando? A gente precisa perceber o seguinte: por que a juventude, e aqui está o ponto central do raciocínio, por que a juventude, ou por que na juventude, o nosso corpo aparece como a manifestação da perfeição? Por que a juventude é o momento em que o nosso corpo aparece de modo mais perfeito, mais brilhoso, mais firme, mais pronto? E que parece que na juventude o nosso corpo está pronto. O que faz o nosso corpo aparecer como pronto na juventude e como ainda não pronto durante o período anterior e como já passado, por assim dizer, durante o período posterior? E se a gente for investigar isso, meditar sobre isso, a gente vai chegar na seguinte conclusão, necessariamente. É que na juventude, o nosso corpo apresenta menos resistência à nossa alma. E a nossa alma consegue se manifestar no corpo de um modo translúcido, transparente. Quer dizer, o corpo se torna transparente e permite que a alma se manifeste na sua perfeição. De modo que as nossas potências, as nossas faculdades, as nossas forças internas podem se manifestar mais livremente nesse ponto específico do desenvolvimento humano. Da infância até a juventude, o corpo ainda apresenta muita resistência à alma e a alma não consegue se manifestar perfeitamente. Porque o corpo, que é a matéria, apresenta uma resistência. Ele aparece como uma força ainda um pouco contrária à alma. Pensem num bebezinho, uma criança que acabou de nascer. Numa criança que acabou de nascer, a alma não tem controle sobre o corpo. O corpo é o que vence. A alma fica simplesmente desesperada ali dentro, tentando se manifestar, mas ela não consegue, porque o corpo como que prende aquela alma ali. Aos poucos, essa alma vai se liberando desse corpo, vai dominando esse corpo, dominando os gestos, dominando a capacidade motora de falar, dominando a capacidade motora de andar, entendendo os seus sentimentos, etc. Até que num determinado momento ela chega na juventude, que é quando parece existir um ajuste perfeito entre a alma e o corpo. A partir desse ponto, novamente, o corpo se torna
um fator de resistência e uma inadequação entre o corpo e a alma novamente volta a existir. Agora nós já somos velhos demais, o corpo dói, as juntas já não funcionam direito, as células estão envelhecidas e novamente a nossa alma não consegue se manifestar mais no corpo com perfeição. Então veja só, voltando à nossa questão, por que na juventude, tá? Por que a juventude aparece naturalmente como a perfeição, tá? O momento em que nós parecemos que estamos prontos? Porque nela o corpo oferece menos resistência à alma. E parece haver um perfeito ajuste entre o corpo e a alma. De tal modo que você olha para o corpo da pessoa e aquele corpo reflete perfeitamente aquela alma. Isso é o jovem. Por isso que o jovem é muitas vezes usado como símbolo nas histórias tradicionais, nas mitologias, né, do homem inteiro e perfeito. Isso não quer dizer, obviamente, que o jovem seja maduro intelectualmente, maduro espiritualmente. Não, pelo contrário. Do ponto de vista espiritual, intelectual, moral, ele é inexperiente, etc. Mas o corpo do jovem, a perfeição, a beleza física, a disposição, a compleição, como diziam os antigos, do corpo do jovem, é uma manifestação física, é um símbolo da perfeição interior que o homem deve alcançar e deve buscar. Como o homem é a junção de uma alma e de um corpo, de uma forma e de uma matéria, né? E como essa forma se manifesta nessa matéria dentro do tempo, tá? Ela não aparece pronta desde sempre, ela vai se tornando pronta até que chega no momento em que ela atinge a sua perfeição e ela transparece naquela matéria de modo máximo. E a partir desse ponto, a matéria começa novamente a resistir a essa forma, a essa alma, e essa alma já não consegue mais transparecer naquela matéria. Quer dizer, para fechar esse raciocínio, durante a infância, você olha para um ser humano e você vê mais matéria do que forma. Você vê mais corpo do que alma. Você olha para um bebê, o bebê tem muito corpo. A alma, por que é bonito olhar para um bebê? Porque a alma está querendo aparecer e não apareceu totalmente ainda. Então você tem sinais de que ali dentro tem uma alma. Quando o bebê fala pela primeira vez uma palavra, um nome, aquilo é gracioso, por quê? Porque, nossa, tem uma alma ali dentro, mas que ainda não conseguiu se manifestar. Mesma coisa na velhice. Na velhice também, quando você olha para um velho, ali tem muito corpo. Você vê mais corpo do que alma, do ponto de vista físico. Você vê mais o corpo do que a alma. A matéria está pesando ali, ó. É ruga, é gravidade do corpo, é um corpo curvado. É curioso notar que o nosso corpo começa curvo quando a gente é criança, né? Vai ficando ereto na juventude e novamente ele volta a se curvar a partir da velhice. Isso está mostrando que ele exerce um certo poder de gravidade sobre a alma. Na juventude, que é quando você está ereto, é o momento em que, ao olhar para aquela pessoa, você consegue perceber que aquela alma não encontra mais resistência no corpo e ela pode se manifestar de modo livre e perfeito através daquela superfície que é o corpo. É mais ou menos como no exemplo que a gente deu na semana passada, quando um escultor vai projetar uma forma numa matéria, no mármore. O mármore resiste ao trabalho do escultor, mas se ele fizer bem esse trabalho, chega um certo momento em que você olha para aquela obra e não vê mais a matéria, você não vê mais o mármore, você só vê a forma que está impressa ali. O que é uma obra de arte perfeita? É aquela que você não vê mais a matéria, você só vê a forma que está ali. E o jovem, num certo sentido, expressa isso. Então por que a juventude é bonita? Ela é bonita porque ela manifesta o princípio da vida, o princípio que vivifica o corpo, que é a alma. Isso quer dizer o quê? Que a juventude é um símbolo, ou seja, ela é um momento da vida que foi feito num certo sentido para que você perceba a vida que está por trás do corpo e não o próprio corpo. A juventude é um símbolo de algo que está por trás da sua vida, por trás do seu corpo, gerindo e administrando todo o desenvolvimento do seu corpo desde que você nasceu até o momento da sua morte. Existe uma força por trás do seu corpo
que se manifesta de modo cíclico, né, e que atinge o seu ponto máximo na juventude. E a juventude aparece como bela justamente para chamar a sua atenção para essa força vital que está por trás do seu corpo. Então veja bem, a juventude é um símbolo da vida do espírito, da vida da alma, daquilo que anima o seu corpo. Olhar para um jovem, para um belo jovem, né, para o corpo belo de um jovem, para aquela compleição, aquela perfeição do corpo de um jovem, deveria ser um modo de conseguir captar por trás da realidade corpórea, né, a presença da alma que está maximamente viva e ativa naquele momento. E ao captar essa presença da alma, você deveria dar um salto e perceber o seguinte: opa, o importante aqui então não é o corpo, é a alma. Porque a juventude só é bela, o corpo do jovem só é belo, porque ele indica, de modo perfeito, a presença dessa instância superior ao corpo, que é a alma. Não sei se estou conseguindo me fazer explicar isso com clareza aqui. Então a juventude ela é um indicativo da alma que está ali, porque a beleza dela nada mais é do que a manifestação livre da alma, do espírito que está ali por trás. Então veja só, o que é a fonte da juventude? A fonte da juventude é justamente isso. É quando você consegue captar que por trás do corpo que se desenvolve ciclicamente, tá? E que tem um momento em que ele ainda não está pronto, um curto momento onde ele está pronto e um outro longo momento a partir do qual ele já está passado, como uma fruta que é verde durante muito tempo, madura durante pouco tempo e passada durante muito tempo. A fonte da juventude nada mais é do que a percepção dessa força que está por trás desse movimento cíclico. A verdadeira fonte da juventude é a percepção de que, enquanto o corpo passa passa por esse processo pelo qual durante um momento ele é verde e depois ele começa a se tornar passado e podre e apodrece, existe algo por trás do corpo que não envelhece. Existe algo por trás do corpo que não envelhece, que não amadurece e que num certo sentido é sempre o mesmo. Tem algo por trás do corpo que já é sempre jovem, que já é sempre puro, que já é sempre nascido de novo. Esse algo por trás do corpo que já é sempre nascido de novo é a sua alma, é o seu espírito. Veja bem, a alma, ela não, num certo sentido, a alma não amadurece nem envelhece. Num certo sentido, o seu eu, a sua alma, ela é sempre pura, ela é sempre jovem, ela é sempre nascida de novo. Todo o processo de amadurecimento da alma do qual a gente fala, nada mais é do que um processo de vencer a resistência que o corpo oferece para que você tome posse dessa alma que já é jovem e já é perfeita dentro de você. Olha que coisa interessante. A alma em si mesma não amadurece. O que a gente chama de amadurecimento é um processo pelo qual a gente vai tomando posse de uma alma que já é jovem dentro de nós, que já é pura desde sempre. E é por isso que encontrar esse eu interior, esse espírito que nós somos, produz na nossa vida um frescor, produz a sensação de uma vida sempre nova, como uma rajada de vento que é colocada naquela vida do corpo, que é uma vida pesada, uma vida penosa, uma vida que ainda não está pronta ou já está passada. Mas a vida do espírito, ela sempre está pronta, ela sempre esteve pronta. E a fonte da juventude nada mais é do que tomar posse, encontrar a fonte da juventude nada mais é do que tomar posse desse espírito sempre jovem que existe dentro de você. Porque no espírito não há, num certo sentido, não há nascimento, não há desenvolvimento, não há envelhecimento e não há morte. E se você toma posse disso, você encontrou aquilo que em você não morre. Essa é a verdadeira fonte da juventude. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
Quando a gente começa a buscar a fonte da juventude no próprio corpo, quer dizer, quando a gente começa a querer a achar que a fonte da juventude é algum tipo de remédio, de tecnologia, de procedimento cirúrgico que visa manter o corpo do jovem durante mais tempo, quando a gente começa a querer prolongar a juventude física, a gente perdeu o sentido indicado pelo símbolo que é a juventude. É como se você, usando novamente o exemplo que nós demos, se eu não me engano, na semana passada, é como se alguém apontasse a lua para você e você, ao invés de olhar para a lua, olhasse para o dedo da pessoa. O sujeito que tenta manter a juventude física através de procedimentos quaisquer, médicos, técnicos e etc., ou comportamentais, ele está confundindo aquilo que a juventude simboliza, o conteúdo simbolizado pela juventude, com o símbolo. Ele está confundindo o dedo com a lua para a qual o dedo está apontando. Ele está confundindo aquilo que a placa indica com a própria placa. Ele está confundindo o espírito com a letra, como diz o Cristo. A juventude a juventude do corpo é como a letra que aponta na direção de um espírito sempre jovem. Porque esse espírito, não sendo material, ele não envelhece, ele não se desenvolve, ele nem mesmo amadurece, ele é sempre juvenil, ele é sempre puro, ele é sempre novo. E se você, ao invés de, ao perceber a juventude do corpo, captar a presença desse espírito sempre jovem, você fica retido no corpo e tenta fazer do corpo algo sempre jovem, algo que é impossível, porque pelas leis próprias do corpo, pelas leis da realidade orgânica, o corpo vai envelhecer necessariamente. Se você tenta fazer isso, você caiu em idolatria. Porque idolatria nada mais é do que tomar o símbolo pelo simbolizado. Quando ao invés de olhar para o símbolo, você olha para o simbolizado. Quando ao invés de olhar para a lua, você olha para o dedo que está apontando da lua e fica procurando alguma coisa naquele dedo, você caiu em idolatria. E o que é próprio da nossa época, como eu havia dito no começo, o que é próprio da nossa época é esse tipo de idolatria. Esse é um dos tipos de idolatria próprio da nossa época, mas é um extremamente prejudicial, porque as pessoas sofrem muito com isso. Porque elas ficam buscando a eternidade, no congelamento, na fixação de uma juventude que necessariamente passa. Numa juventude que necessariamente é só um símbolo, é só um indicativo para você subir um grau e perceber uma outra coisa. Então o que é a idolatria da juventude que está presente, por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo aqui uma propaganda onde aparecia um casal de velhinhos fazendo guerra de travesseiro em cima da cama de casal. Eram dois velhinhos, bem velhinhos, pulando em cima de uma cama de casal, um batendo com um travesseiro no outro, como duas crianças idiotas. As crianças, quando fazem isso, não são idiotas, mas os velhos, quando fazem isso como se fossem crianças, acabam parecendo duas crianças idiotas, ou dois velhos idiotas, que é pior ainda. Esse culto da juventude pelo comportamento, pelo modo de se vestir, pessoas idosas pintando o cabelo como adolescentes, usando roupas com estampas felinas, como se fossem meninas, ou senhores idosos agora se vestindo, usando meias, tênis e roupas estampadas como se fossem jovens. Todas essas coisas, e quando a gente fala isso, a gente não está fazendo uma crítica individual aos nossos avós, às pessoas, etc. Não, a gente está analisando o fenômeno sociologicamente. Todos esses fenômenos, eles indicam uma espécie de queda na percepção humana. O ser humano, ele deixou de perceber aquilo que nele é sempre jovem, e passou a querer sustentar a juventude do corpo, que nada mais é do que algo que foi feito para ele perceber isso que nele é sempre jovem. É como se Deus colocasse uma placa na sua vida assim, apontando na direção do espírito. E você, ao invés de olhar para o espírito, ficasse cultuando a própria placa. E o homem, perdendo de vista esse espírito juvenil, sempre novo, do qual ele foi dotado, ele começa a querer
congelar a juventude do corpo, seja através de plástica, seja através do excesso de maquiagem, seja através da música, seja através do comportamento, das roupas, da prática exagerada do esporte, do culto do sexo, etc. Isso é a idolatria da juventude. E é claro que isso é um mal, é claro que isso é um mal. Primeiro porque o sentido da vida humana não está nisso, o sentido da vida humana está na fonte da juventude mesmo, no mundo do espírito. É lá que o ser humano vai poder saciar o seu coração. E se ele tenta encontrar numa espécie de congelamento da juventude corporal o sentido da sua existência, o que ele vai colher? Frustração, tristeza, né? E uma tristeza que não vai se manifestar verbalmente, porque verbalmente essas pessoas vão estar fingindo para si mesmas que são felizes porque são mais jovens, porque viajam mais, porque vão no baile, porque na verdade estão na melhor idade. É claro que a velhice é a melhor idade, mas ela é a melhor idade desde que você tenha captado a fonte da juventude. Se você não captou a fonte da juventude e está fingindo que você não está envelhecendo, se comportando como se você não fosse uma pessoa mais velha, madura, adulta, e isso vale de quem tem 40 anos para frente, de 30 anos para frente, né? É claro que para você ela não é a melhor idade, porque você está se enganando, e quando a gente se engana, o que começa a acontecer? A nossa aparência começa a condenar o tipo de... começa a revelar uma tristeza oculta que existe no nosso coração. E o olhar dessas pessoas fica diferente. O olhar delas esconde uma tristeza. O olhar delas esconde uma espécie de depressão. E elas vão se acostumando com a ideia de fingirem ser aquilo que elas não são. Então elas entram naquilo que nós comentamos na live passada, num processo de encenação da própria vida. Elas começam a encenar uma vida que não é delas. Elas começam a viver ou a fingir uma vida que não é delas. E para que foi feito o velho? Olha que coisa interessante. Porque, qual que é a função própria do homem velho? Se você olha todas as sociedades tradicionais, o que o velho, o ancião representa? Ele representa um depositório de sabedoria. Um depósito de sabedoria. Um relicário de sabedoria. As pessoas se voltam, como diz Ortega y Gasset. O jovem, ele é bom de ser visto. O velho, ele é bom de ser ouvido. Olha que ideia interessante. O jovem, ele manifesta no corpo a perfeição da alma. Então ele é bom de você olhar o jovem, o corpo dele é bonito. Mas o jovem não é bom de ouvir. O jovem não tem firmeza na fala. Ele não tem segurança no que ele fala. O conteúdo do que ele fala é inexperiente, é vazio. Então o jovem não é bom de ouvir. O jovem é bom de ver, porque a perfeição se manifesta no jovem através da harmonia corpórea. Agora, o velho, o idoso, ele não é bom de ver, porque é ruga, é um corpo pesado, é um corpo que está ficando feio, que está entrando em decrepitude, mas ele é bom de ouvir, desde que ele tenha captado a fonte da juventude. Porque se ele captou a fonte da juventude, tá? Lá de dentro vai vir sempre um frescor novo, que pegou toda aquela experiência de vida que ele teve e transformou aquilo numa coisa chamada de sabedoria. Então os velhos, em toda a sociedade sadia, eles são depósitos de sabedoria. Os jovens vão querer sentar em volta dele, não para admirar o corpo dele, não porque ele parece jovem, não porque ele é descolado, não porque ele é um coroa legal. Veja como o termo coroa indica já ou um velho ultrapassado, que não serve para nada, tá? Ou um velho que tem ali um comportamento juvenil. Os jovens vão se sentar em torno dele porque de dentro dele é a vida que fala, é a experiência que fala, é a verdade, é a sabedoria que fala. Então, os índios vão sentar em torno dos anciãos para ouvir as histórias dos anciãos. Os jovens vão procurar os avós para ouvir as histórias dos avós e os ensinamentos e a sabedoria dos avós.
A sociedade vai se reunir em torno do conselho dos anciãos para tomar as decisões mais importantes. E quando o velho vai encontrar a morte, ele vai dizer uma última palavra para aquela família, para aquela sociedade, ou para aquele discípulo, para aquele filho. Tá? Então percebam que, enquanto o jovem manifesta a sabedoria do ponto de vista físico, e enquanto tal ele é um símbolo da fonte da juventude, tá? O idoso, o velho, ele simboliza a sabedoria do ponto de vista psíquico, porque ele é uma sabedoria encarnada. Ele é uma coisa velha por fora, mas que deve estar maximamente vivo por dentro, mais vivo do que o jovem. Mais vivo porque a vida ali agora já não é mais orgânica, é a vida do próprio espírito, que transcende a vida orgânica. E essa vida do próprio espírito, sempre nova, que tudo renova, que carrega nas suas palavras o peso da humanidade inteira, é o que deve definir a função de um idoso na vida das pessoas e na vida social. E não o sujeito botar uma camisa de rock, um óculos escuro e ser um vovô doidão ou um tio doidão. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Assim como é ridículo os pais que brincam com os filhos como se fossem crianças. Não que o pai não deva brincar com o filho, eu brinco com meu filho, é claro, mas você não pode se tornar um idiota para brincar com seu filho, porque nisso você está ensinando o que para o seu filho? Você está ensinando para ele, tá, que ser jovem é melhor. Você está ensinando para ele que o sentido da vida deve ser buscado na dimensão corpórea, na alegria boba do jovem, nos movimentos acelerados dos jovens, na linguagem brusca, cheia de grunhidos e gírias do jovem, quando na verdade você deveria ser um modelo que puxe aquele jovem na direção da juventude do espírito e que permita que ele em algum momento também encontre essa fonte da juventude que é o espírito. De tal modo que quando os cabelos brancos começarem a nascer na cabeça dele, ele possa entender com mais profundidade o que esses cabelos brancos significam. Porque se o cabelo do velho é branco, é porque isso é um símbolo de que ele já está em posse da sabedoria. Os cabelos brancos são como uma coroa de glória, de sabedoria. Os cabelos brancos são como uma áurea de sabedoria que os velhos recebem, indicando que naquela idade ele já deve estar em posse de uma sabedoria. E o que acontece no mundo de hoje? As pessoas têm horror de cabelos brancos. Novamente, todo mundo que está ouvindo a gente aqui é inteligente, né? O que a gente está dizendo aqui não quer dizer que as pessoas não possam pintar o cabelo. Claro que elas podem pintar o cabelo, não tem problema nenhum nisso. Tá? Mas percebam o simbolismo da coisa. A natureza faz as coisas com muita perfeição. Ela fez o corpo do jovem perfeito para que você perceba a presença da alma ali por trás. Percebendo essa alma ali por trás, você captou a verdadeira fonte da juventude. Aquilo que em você nunca envelhece. E se você começa a se ancorar naquilo, a alimentar aquilo, a se agarrar naquilo, tá? Você já se tornou jovem, você já nasceu de novo como Cristo. Você já se tornou como as crianças. Você já adquiriu uma pureza que transcende a pureza do corpo. E quando o seu corpo se tornar decrépito, pesado, imóvel, quase morto, o seu espírito vai estar maximamente vivo e as pessoas vão se sentar em torno de você não para admirar o seu corpo, o seu comportamento, não para bater em palma porque você é um velhinho que dança jazz, que toca guitarra ou que pula na cama e mostra a língua. Não, não é isso. Eles vão querer ouvir o que você quer dizer, porque o espírito se manifesta principalmente pela palavra. Então é a palavra do idoso que vai carregar o peso da experiência, o peso da humanidade, o peso da sabedoria. Então vocês estão percebendo o que a nossa sociedade está perdendo com esse culto maluco, macabro da juventude? O que ela está perdendo é o espírito. O culto da juventude é um sintoma de que a nossa sociedade esqueceu do espírito. Esqueceu do espírito. E quando se começa a falar e a se promover coisas como a eutanásia, quer dizer, chegou num ponto em que os velhos não servem mais para nada, pelo contrário, agora eles são um peso para a sociedade, nós precisamos matá-lo, porque agora eles só dão gasto e não produzem mais nada, e nós vamos deixar eles sofrendo com esse corpo velho, cheio de doenças. Quando você chega nesse ponto, tá? Não é nem mais que você esqueceu o espírito, você está perseguindo o espírito, e aí a coisa realmente virou diabólica.
Porque uma coisa é você se esquecer do espírito, do mundo interior. Uma outra coisa é você perseguir o mundo interior e não querer que ele se manifeste de modo algum. E uma sociedade que cultua a eutanásia e que promove a eutanásia como a nossa, onde a eutanásia só não está legalizada por conta de forças positivas que ainda fazem um movimento contrário, mas tudo conspira para que isso seja legalizado, é uma sociedade que não somente se esqueceu do espírito, mas que se contrapõe e que persegue o espírito, que odeia o espírito, e que, portanto, odeia a sabedoria, odeia a verdade e odeia o próprio Deus. Estão percebendo? Tá? E, no entanto, começa a acontecer uma coisa duplamente curiosa e negativa, porque na medida mesmo em que os jovens passam a ser o padrão de comportamento da sociedade, tudo é feito para os jovens, tudo na nossa sociedade é feito para os jovens. Você vê, é um fenômeno curiosíssimo. Você vai procurar, se você é mais velho, você vai procurar roupa para você, é que a gente perde isso de vista. Mas você é obrigado a utilizar roupa de jovens. A sociedade não produz mais roupas para pessoas maduras e velhas, adultas. Ela produz roupas para jovens. Até a roupa de bebê. Você vai comprar roupa para o bebê. É difícil você achar uma roupa adequada para bebê. É sempre aquela fúria imagética própria da juventude. Muita imagem, muita loucura, muito barulho, muito ruído, muito movimento. Então, na medida mesmo em que a juventude começa a se tornar o critério e o padrão da nossa sociedade, permeando tudo e definindo tudo, o vestuário, o tipo de música, a maneira de falar, o que vai acontecendo com os jovens? Os jovens vão se tornando cada vez mais vazios. Eu dou aula para ensino médio e eu percebo isso. Os jovens eles não sabem falar. Eles não sabem falar. Eles nem sentem vontade de falar. Eles simplesmente, como diz o Pasolini, eles pintam o cabelo. Eles deixam o cabelo crescer, pintam o cabelo, botam alfinete no rosto e se mostram. Porque mesmo que eles quisessem falar, eles não têm o que falar, eles não sabem falar. Eles simplesmente choramingam, falam algumas gírias ou algumas palavras mais ou menos práticas. Não existe conversa entre os jovens, é terrível. Você chegar numa sala de aula e antes da aula você ouvir o que os jovens estão falando. É uma coisa terrível, porque não tem conversa, não tem assunto. É uma coisa triste. Porque eles não têm o que falar. Então eles simplesmente se mostram fisicamente, nos seus gestos, na sua maneira de ser, aquela coisa sem perspectiva. Por quê? Porque a juventude, que é uma ponte para a velhice, assim como o corpo é uma ponte para o espírito, preste atenção, a juventude é uma ponte para a velhice, assim como o corpo é uma ponte para a velhice. Essa juventude foi transformada num fim em si mesmo. Como se a juventude bastasse a si própria. E como que a velhice, como se a velhice não fosse para ela um lugar para onde ela tende, porque o próprio corpo tem no espírito a sua finalidade e o ponto para o qual ele tende. Então, na medida em que a velhice, perdendo a sua referência, na medida em que a juventude, perdendo a sua referência na velhice, na medida em que o corpo, perdendo a sua referência no espírito, passam a ser tomados como um fim em si mesmo, o que acontece? O próprio jovem perde o sentido da sua existência e o seu olhar fica vago. O jovem não olha mais no seu olho. O olho dele se desvia para todo lado. Você não sabe se ele está pedindo ajuda. Novamente, o Pasolini é sensacional nas análises que ele faz da juventude perdida. Ele fala assim, você olha, é um olho que não fixa no seu, é uma voz que não se sustenta, e o olho escapa o tempo inteiro, e você não sabe se você tem raiva daquilo ou se você tem compaixão daquilo. Porque ao mesmo tempo é triste, mas ao mesmo tempo é um pouco odioso você ver esse tipo de coisa. E o que é pior, você não sabe se da boca daquele jovem, do coração dele, vai sair um pedido de ajuda ou uma facada. Olha que coisa terrível. Isso não é um exagero. Isso não é um exagero. Vocês vejam que toda sociedade fascista totalitária é uma sociedade que cultua essa juventude.
Porque é a juventude sem experiência de vida, e sem experiência quer dizer sem um comportamento moral consolidado, sem virtude, tá? E que por alguma razão ideológica passa a odiar o passado, a tradição, os mais velhos, a família. É essa juventude que se torna assassina. É essa juventude que mata o pai e a mãe, que persegue os mais velhos, que bota fogo nas igrejas. É claro que a gente não pode generalizar, mas isso a gente espera que vocês entendam. Mas veja bem, é um olhar perdido, do qual você não sabe se está vindo um pedido de ajuda, tá? Ou se virá uma facada logo depois, porque é um comportamento completamente imprevisível de alguém que está jogado no mundo e não sabe o que está fazendo aqui. Tudo isso porque foi levado a crer que a juventude é o fim em si mesmo. Que a juventude não é uma ponte para um determinado lugar, mas ele é o próprio destino da humanidade. Então o jovem com esse sorriso bobo, com esse olhar vago, tá? Com essa linguagem sem substância nenhuma, com esses gestos completamente codificados, com esse culto exagerado do prazer, das drogas, tudo isso é um sintoma de uma sociedade que esqueceu do espírito, e mais do que isso, que persegue o espírito, e que está buscando no corpo aquilo que ela só pode encontrar no espírito. E na medida mesmo em que isso não é só um problema individual, mas é um problema de toda uma sociedade, porque toda a sociedade passou a se tornar juvenil, a colocar no jovem o seu critério de existência, o seu padrão de comportamento, os próprios velhos, os próprios adultos começam não somente a se comportar como jovens, como a padecer do mesmo problema que os jovens padecem. E hoje nós podemos ver o fenômeno do homem adulto, do homem de 50 anos, do homem de 60 anos, que parece uma criança. Que não sabe a distância entre a causa e o efeito, que não sabe a distância entre o desejo dele e a concretização desse desejo, e que em tudo se vitimiza, e que de tudo bota a culpa no outro, e que não consegue sustentar a própria vida, sem o papai e sem a mamãe, ainda que esse papai e essa mamãe sejam o Estado, seja a lei. Então, não, o problema não é somente que os mais velhos começaram a se comportar como jovens, é que eles começam a se tornar vazios, depressivos, imprevisíveis e tristes, como os próprios jovens. E aquele pedido de ajuda que parece emanar dos jovens, parece emanar também desses velhos. E por mais que se viaja, e por mais que se tira foto de si mesmo, e por mais que se troca de roupa e que se modifica o corte de cabelo, e por mais que se finge uma aparência de juventude, praticando esporte exageradamente, cultuando um corpo extremamente, exageradamente definido, por mais que se tome Coca-Cola e não se tome mais chá ou café, e por mais que você encene tudo isso, o que no fundo parece estar gritando ali dentro é um pedido de ajuda. Tá? E esse pedido de ajuda está pedindo o que no final das contas? Sentido para a existência. Eu quero sentido para a existência, porque eu estou em cima de um barco, mas me convenceram, ou eu mesmo me convenci, de que o barco é a finalidade, e não chegar na outra margem. Você saiu de uma margem, entrou num barco, mas te convenceram de que a finalidade da vida é o próprio barco. E uma hora esse barco começa a afundar, começa a apodrecer e você não chegou na outra margem. E aí você começa a pedir ajuda, se não verbalmente, tá? Por trás do seu comportamento, do teatro que você está erguendo para a sua vida, começa a se insinuar um pedido de ajuda terrível. E é isso, e eu não sei se vocês conseguem perceber isso na nossa sociedade, perceber isso nos jovens e nos velhos e nos adultos. Essa infantilização terrível, essa passionalidade terrível. É tudo passional, é tudo vítima, é tudo coitadinho, ao mesmo tempo em que do ponto de vista externo é tudo juvenil, é tudo agitado, é tudo autônomo, é tudo rebelde, é tudo independente, é tudo por si mesmo. Isso é muito triste. E se nós queremos buscar, e eu vou encerrar a live aqui, o sentido da nossa existência, nós temos que, se nós queremos evoluir na vida de oração, como a gente tem falado aqui no perfil, se a gente não quer ficar só naquela oração vocal, se a gente quer começar a ter um vínculo, uma intimidade com Deus, e realmente resolver os nossos problemas,
as nossas neuroses, a gente precisa começar a abrir mão de tudo aquilo que em nós reflete esse comportamento juvenil artificial. A gente precisa de fato encontrar a fonte da juventude dentro de nós. Não ter medo de envelhecer, não ter medo de amadurecer. Parar com essa bobagem, com essa besteira de ficar buscando na agitação, no barato, na novidade, nas viagens, nas coisas do mundo, a energia que nos move. Não é aí que a gente vai encontrar a verdadeira energia. Parar de buscar, de se pautar por esse critério da juventude. Nós precisamos desejar, eu não me lembro quem disse isso uma vez pediram para alguém, eu não sei se foi o Chesterton, que conselho você daria para os jovens? E ele disse, cresçam, envelheçam. É o melhor conselho que você pode dar. Porque o envelhecimento é amadurecimento, é experiência de vida. É experiência de vida. É claro que essa experiência de vida e esse amadurecimento só faz sentido se você pegar a fonte da juventude, que é aquela dimensão dentro de você que não é nem nova nem velha, porque é espírito puro, porque é quase eternidade. Se você pega isso, você quer envelhecer. E naqueles de sabedoria mais elevada, você quer encontrar a própria morte, porque a própria morte deixou de ser morte. Ela vai ser o salto para a própria eternidade. Então assim, fica um convite, uma exortação aqui para que a gente abandone isso. Eu vejo muitas pessoas querendo avançar na vida espiritual, mas não avançam por conta de coisas muito pequenininhas, muito bobinhas, mas que tem a ver com isso, com um certo apego a essa juventude. E às vezes é necessário você mudar o tipo de roupa que você usa. Para algumas pessoas é necessário começar a usar uma roupa mais sóbria, mais de acordo com a sua idade. Começar a ouvir uma música mais de acordo com a sua idade. Pô. Você está com 40 anos e está ouvindo rock and roll, pô. Para com isso. Força. Esquece esse negócio assim, mas eu gosto disso. Não, você gosta disso, é um jovenzinho que está aí dentro ainda, cara. Que tem que acabar com isso aí. Force-se a ouvir uma música mais madura, mais complexa, para o seu psiquismo acompanhar essa complexidade. Entendeu? Faça programas que correspondam a pessoas da sua idade. Busque esse tipo de coisa. Essas coisas, elas não são a essência, elas são acidentais, mas elas estimulam a essência. O que importa é o interior. Pouco importa se você está ouvindo rock, se você está usando boné ou não, em última instância. Mas quem é que pode ouvir rock e usar boné sem que isso seja para ele um sintoma de uma vida pueril e insignificante e sem sentido? É a pessoa que já pegou a fonte da juventude. Se você ainda não pegou a fonte da juventude, se você ainda não captou o seu espírito, a sua vida interior legítima, talvez seja necessário você começar a modificar essas coisas externas, para você se estimular, pô. Entendeu? Essa cultura do futebol, que coisa terrível você vê homens mais velhos, senhores, com camisa de time de futebol na rua. Meu time ganhou ontem, eu vou sair na rua com a minha camisa de time de futebol. Me perdoem, nada contra time de futebol, já falei aqui, essas coisas são boas, socialmente elas são boas, tá? Mas assim, bota a mão na cabeça, tá? Você é um peregrino, você é uma alma que está aqui para poder ir para a eternidade. A vida é uma coisa séria, a vida é uma coisa séria, tá? Então assim, não deixe o seu comportamento, não deixe os seus hábitos, que aparentemente são insignificantes, irem corroendo e te impedindo de tomar posse da sua existência por conta de coisas tão pequenininhas como um gesto, um linguajar assim. Termos práticos, elimine as gírias da sua linguagem. Procure se policiar, veja que tipo de gíria você fala. O que você fala? É maneiro? Para de falar maneiro, pô. Tira isso da sua vida, ó. Acabou, não falo mais maneiro. Você vai ver como é que isso vai começar a colocar a sua vida num prumo. Isso parece que não faz sentido, mas faz todo o sentido, porque a sua tensão aumenta. Só o fato de você começar a purificar a sua linguagem e parar de falar coisas como maneiro, bacana, show. Pô, que coisa terrível. Que coisa terrível você ver um velho escrevendo, uma pessoa de idade escrevendo show. É ridículo, pô.
Então comece a parar com essas coisas. Pense, a gente tem uma riqueza de palavras e de nomes que expressam perfeitamente as coisas. Você usa show para falar de tudo, você esquece que algumas coisas são belas, outras são maravilhosas, outras são sublimes, outras são grandiosas, outras são magnânimas. Ó. Então, quer dizer, aprenda a pegar o leque de todas as palavras para adaptá-las às várias situações concretas. Isso vai fazer de você uma pessoa maior, uma pessoa mais densa, porque a vida é densa. Tá? E essa juvenização de tudo tira essa densidade da vida, tira a seriedade da vida e vai fazer você perder a sua alma por uma brincadeira boba, por um iê, que você está achando que vai durar a vida inteira. Então assim, ó, purifique a sua linguagem, para de falar gíria, purifique os seus gestos, se comporte, gesticule como uma pessoa da sua idade. Se você não é mais um adolescente, se você é um adolescente, procure observar os gestos de pessoas mais maduras e procure se guiar por eles. Frequente ambientes ou faça programas que correspondam à sua idade. Use roupas que correspondam à sua idade. Pô. Não adianta, você tem 40 anos, você vai ficar de bermudinha e camisa regata, pô, andando pela rua. Dá um jeito. Vejam as fotografias das pessoas antigamente, vejam as fotografias de hoje, que coisa horrível. Para de usar roupa estampada. Isso não é besteira da minha cabeça. Tá? Isso aqui é uma coisa que sociologicamente e psicologicamente e espiritualmente é uma coisa certeira e que faz muito sentido. Tá? Se vocês querem ver se isso faz sentido ou não, a cada vez que vocês falarem uma gíria, a cada vez que vocês disserem show, a cada vez que vocês botarem uma roupinha adolescente para sair, a cada vez que vocês ouvirem um rock and roll, imagine assim, pô, deixa eu imaginar São Paulo, apóstolo, no meu lugar, ele ia fazer desse jeito. Deixa eu imaginar Jesus Cristo aqui, ó, tá, de bermudinha e de regata e fazendo iê, numa festa de casamento, batendo palminha, etc. É só você fazer isso. Pega um grande sábio, tá? Um grande sábio que você reconhece e imagina ele no seu lugar. Aí você vai começar a ver o quão ridículo é aquilo ali, tá? Então assim, não é... o Alberto falou, por exemplo, a palavra top é terrível. Top é uma coisa terrível. Bem, então veja só. Mas assim, o importante é o que a gente não vê que a gente faz. E a gente tem que começar a ver isso. Né? O que a gente vê que os outros fazem é mais fácil, mas tem o que a gente não vê que a gente faz, é aí que a gente tem que chegar. Então veja só, o que eu quis aqui, eu não sei se eu consegui expressar corretamente aqui o conteúdo, eu tenho a impressão até que não, mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte, existe um elemento sociológico da nossa época, que é o culto da juventude, e que se baseia numa tentativa de você ficar jovem para sempre, de pautar o comportamento e de toda a sociedade a partir da juventude. E no fundo isso é o culto do corpo, porque o que o jovem tem de perfeito é o corpo, mas isso na verdade foi feito como um símbolo do espírito. Então a verdadeira fonte da juventude é você captar o espírito. Se você cultua o corpo, você perde o espírito, você despreza o espírito e a sua vida vai ficar vazia. Tá? A velhice, os velhos serão desprezados ou serão ridicularizados com roupinhas, a prefeitura vai fazer roupinha para eles irem fazer caminhada na rua, tá? Mas jamais serão aquela fonte de sabedoria que eles deveriam ser. Tá? Isso tudo está esvaziando a vida da sociedade, das pessoas, a sua e a minha, de sentido. E quando a gente vai querer saber por que eu sofro tanto, por que eu não consigo parar, por que a minha vida espiritual não caminha, por que minha vida parece sem sentido e eu não consigo melhorar, etc. Uma das razões é essa. Essas coisas são obstáculos sérios para o desenvolvimento intelectual e espiritual. E uma pessoa que está buscando uma vida espiritual, uma vida intelectual, não pode perder tempo com esse tipo de coisa. Tá? Não é fazer da vida uma coisa triste, espero que vocês estejam entendendo isso, uma coisa séria, rígida. Não é nada disso, isso aí é outro extremo da coisa. Não é nada disso. É você encontrar a medida certa, o prumo certo das coisas. Pô. Você vai ver que você vai descobrir pela primeira vez o significado de elegância. Né? Existe um senso de elegância que consiste em você se comportar, se comunicar e viver em acordo com o seu desenvolvimento. Com o seu desenvolvimento orgânico e psicológico. Tá? Isso é elegância. Leia um texto que a gente tem no feed ali, falando sobre elegância. É um dos primeiros textos do nosso feed. Se eu não me engano, a gente tentou expressar um pouquinho essa ideia aqui. Bem, espero que tenha dado para entender alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Conheço senhores de 80 anos que não amadureceram e acham o jornalista o suprassumo da sabedoria. Pois é, velho surfista. Aí... é terrível, cara. Ana Maria Braga é uma espécie de juventude mumificada, o Mike falou aqui. O que o senhor disse sobre o Pasolini? O Pasolini fez uma série de críticas à juventude. Tem 2 livros dele, eu tô com um aqui, o outro tá na estante. Mas tem um aqui que é Os Jovens Infelizes. Eu postei agora, eu abri uma caixinha de perguntas com ele. Onde ele faz uma série de críticas e, assim, boa parte da crítica que ele faz à juventude é muito pertinente. Ele fala justamente dessa... Vocês querem ler algo sobre isso? Tem 3 referências boas, que é o Pasolini, o Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, tem um capítulo só sobre a juventude, e o Edgar Morin, o antropólogo, filósofo, também escreveu um livro chamado sobre cultura de massas no século XX. São 3 volumes, um deles chama Neurose, onde ele tem um capítulo também sobre a juventude, também é muito importante, mostrando no cinema, na arte, na música, como que a juventude começou a ser valorizada. Essa coisa do... vocês se lembram disso? Quando o Collor ganhou, as pessoas falavam, não, ele é jovem, o futuro está na mão dos jovens. Você imagina um monte de gente velha que deveria ser experiente e sábia falando, o futuro está na mão dos jovens, a salvação vai vir dos jovens, o futuro da nação está... Pera lá, não é bem assim, né? Então... é quase como que você assinar um carnê de fracassado. Esse culto da juventude que vem por tudo isso, né? No cinema, na música, os roqueiros cabeludos, etc. Tudo isso é muito bem analisado pelo Edgar Morin nesse livro, Cultura de Massas no século XX. Mais precisamente o livro que tem como subtítulo Neurose, e tem um capítulo lá sobre juventude. Então o Pasolini faz as críticas dele são muito interessantes. Ele faz diz umas coisas inclusive muito bonitas. Eu vou ver se eu coloco no Stories aqui depois. Eu que agradeço, Rosana. Espero que tenha dado para entender aqui. Esse caminho não é fácil, o peso do costume. Não é fácil. É muito difícil. Você conseguir policiar, por exemplo, a sua linguagem é muito difícil. E se você não tem uma pessoa que já tem uma linguagem polida diante de você, para que você comece a sentir um pouco de vergonha de ser como você é muito difícil. Aliás, a vergonha é uma coisa muito útil nisso. Eu me lembro que quando eu comecei a reparar nessas coisas de linguagem, de gíria, de comportamento, foi quando eu tive uns amigos no Rio, e eles eram pessoas muito, muito polidas, assim, e eu comecei a perceber como é que a minha linguagem era pobre, e como é que o meu comportamento, eu sentava de qualquer jeito, eu sentava e deixava as minhas pernas se dobrarem de qualquer jeito, e a gente esquece que riqueza que é as regras de etiqueta. Não é um formalismo babaca, não, é você se comunicar com o corpo, é você se comunicar com o corpo, porque dependendo do jeito que você senta, o jeito como você coloca as pernas, como você se posiciona na hora de falar, isso tudo está indicando, as pessoas estão vendo isso, estão recebendo informações através disso. E eu tive esse exemplo em algumas pessoas. E eu lembro que eu olhava para elas e eu sentia vergonha de ser como eu era. E essa vergonha eu convertia ela em força para conseguir me modificar. Então eu me policiava diariamente para tentar melhorar minha linguagem, conseguir falar com mais clareza, usar palavras mais claras. Mas isso é muito difícil. Você volta e meia vem um adolescentezinho que ficou dentro de você, ou que entrou em você pela mídia, ou o que for, e ele toma o lugar, mas não tem problema. O importante é você estar consciente da coisa e estar trabalhando para que você se aperfeiçoe na medida do possível. Então eu acho que é isso, gente. Espero que tenha dado para entender alguma coisa, que não tenha sido muito confuso, muito enfadonho. Não é um tema que a gente costuma abordar aqui, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença.